Bom dia, classe do terceiro ano. Olha aí, galerinha, nossa videoaula de matemática. É isso mesmo, turminha? É mais um assunto agora para a nossa terceira avaliação. As continhas, as multiplicações, divisões já passaram, tá? Continha já foi. Agora vamos começar. Na lição 11, vamos estudar a geometria plana. Tá muito bom também esse tema, não está complicado. Eu sei que vocês já entendem essa parte de geometria. Basta apenas a gente comentar mais um pouquinho para relembrar, ter atenção e sempre, pessoal, sempre relembrando. Qualquer momento livre, assista a sua videoaula, procure o seu livro, leia em voz alta, só para você mesmo, tá bom? E sempre procure um lugar bem arejado, um lugar silencioso, um lugar bem aconchegante, tá? Para que você possa fazer suas atividades, tá bom? E também, dúvidas, é só acessar o nosso Zap que nós vamos retirar as dúvidas para vocês, certo? Então, galerinha, pegue o seu livro, página 187, lição 11, Geometria Plana. Vou iniciar com as figuras geométricas planas, explicando para vocês um pouquinho sobre essa diferença, o que é o sólido geométrico e o que é uma figura geométrica, tá bom? Vamos ler na página? Vamos lá. Figuras geométricas planas. Observe o contorno feito com lápis em uma folha de papel, de uma das faces de cada sólido geométrico. As figuras obtidas são denominadas figuras geométricas planas. Olha só, a pessoa pegou o cubo, colocou em cima de um papel e fez, né? Tirou aí o desenho de um lado, de uma face deste cubo, e que formou um quadrado, tá? No segundo exemplo, da mesma forma, a pessoa pegou uma pirâmide, colocou em cima do papel e tirou aí o modelo da face dessa pirâmide que formou um triângulo, ok? Muito bem. Agora vamos ver um pouquinho sobre essa diferença, o que é um sólido e o que é uma figura geométrica plana. Vamos lá. No finalzinho do livro de vocês, aí na página 87, ele está falando que o quadrado e o triângulo são figuras geométricas planas, tá? Muito bem. A geometria plana que ela vai falar aqui é que nós vamos estudar a figura geométrica plana. Plano, para ter uma ideia, é algo reto, fininho, liso, que é como se fosse ali, se você desenhasse só um quadrado em um papel e recortasse, tá bom? E ficasse ali com aquele quadradinho na mão, com aquele papelzinho, ou seja, figura, é uma figura, tá? Que não tem volume, não tem como você colocar assim, manusear, na verdade, tá bom? Já o sólido geométrico, ele tem volume, ele tem como você manusear, uma coisa mais palpável, tá? Por exemplo, o cubo, ele é um sólido geométrico, tá? Ele tem a forma assim do cubo, né? Porque já viram o cubo mágico? Ele é cheio, né? Então, ali você vai mexer naquele cubo, você tá palpando, ele tem volume, ele é cheio. Já o quadrado, não. O quadrado é só como se fosse assim um contorno, só aquela figura de cada lado, de cada face desse cubo, tá bom? Muito bem. Quando nós retornarmos, se alguém ainda ficar em dúvida, você pode até verificar isso em sua casa, alguns objetos que têm essas formas, tanto das figuras geométricas quanto dos sólidos geométricos. Por quê? É necessário que, ao retornarmos, podemos ainda verificar esses objetos, né? Pegando, na verdade, visualizando ali pessoalmente, vai ficar melhor para vocês. Nesse nosso slide, o primeiro aí, ele está dizendo assim, olha, veja as faces dos sólidos geométricos. Ou seja,
Esse primeiro sólido é um cilindro, ou seja, cilindro. Algumas embalagens de biscoito, que é redondinho, né? Mas daquele mais, como se fosse mais um papel mais durinho, tá? Não sei se vocês lembram qual é, um biscoitinho que tem. Também, nós podemos ver uma forma de cilindro, nós podemos ver aquela embalagem das varetas, aquele joguinho pega varetas, tem aquela latinha, né? Bem redondinha assim, que é em forma de cilindro. Também, o papel higiênico, quando termina, ele tem aquele miolinho lá. Então, ali também é uma forma de cilindro. Sendo que do papel higiênico, ele é molinho, não tem nada dentro, ele é oco. Mas aquela parte externa ali, ela está em forma de cilindro, tá bom? E também nós vamos pegar aqui o exemplo do cano, o cano de PVC, os tubos, né, que coloca na casa, né, para a água passar, tá? Então, vamos pegar o exemplo do cano, do tubo. Ou seja, de repente, alguém pegou um pedaço de cano desse tubo, colocou em um papel e apenas riscou a parte, né, que ele vai colocar ali no papel, aquele contorno, tá? Então, vai sair, olha o que vai sair aí, o círculo. Então, o cano tem a forma de cilindro, que é o sólido geométrico, porque a gente pode pegar nele assim, apalpar, né? E o círculo é apenas uma figura geométrica deste sólido, tá bom? No caso do quadrado, é o cubo, como vocês viram, e um lado dele, na face, é o quadrado, tá bom? Também tem uma diferença, certo? Contando, pessoal, que vocês têm que saber a diferença do que é o sólido e do que é uma figura. O nome já diz, figura, coisa bem fininha, que não tem, é só para você ver o modelo assim, sabe? E enquanto que o sólido não, ele já tem como você pegar mesmo assim, por exemplo, um bloco, né? Aqueles bloquinhos de montar, ele tem aquela forma de tanto do triângulo, tem de pirâmide, tem de quadrado, de cubo, quer dizer, tá bom? Então, para manusear, para mexer, tá bom? Uma coisa assim mais palpável, certo? Se não deu para você tirar dúvida, não se preocupe, é só você perguntar no nosso zap e aí nós vamos tirar a dúvida de vocês, tá bom? E, se possível, quando o nosso retorno à escola, dá para a gente verificar isso aí na sala de aula mesmo, tá bom? Ou até mesmo na sua casa, você pode verificar que materiais tem na sua casa com essas formas, tanto do sólido quanto da figura plana, certo? Olha só, figuras geométricas planas: o quadrado, triângulo, círculo, retângulo, tá? Essas são algumas das formas mais conhecidas, né? Que são as figuras geométricas planas. Muito bem, vamos lá. Observe essas figuras geométricas: paralelogramo, trapézio, e esse aí é como se fosse um quadrado, só que ele tá meio invertido, tá? Ele quase tá formando um losango, tá bom? Gente, o paralelogramo e o trapézio, eles têm uma diferença, tá bom? Apesar de que todos os dois têm aí, no caso, 4 lados, mas o paralelogramo, tem uma diferença do trapézio, tá bom? Se você observar bem, corretamente, com calma, você vai ver essa diferença, tá? Vértice. O que é um vértice de uma figura geométrica, pessoal? A setinha está indicando bem a pontinha, se você percebe, a pontinha desse quadrado aí. Esse quadradinho, ele tem quantos vértices? Ou seja, ele tem quantas pontinhas? 4, né? Porque é um quadrado, tem 4 pontinhos, tá? Então, ele tem 4 vértices. E o lado? Cada beirinha dessa aí vai ser um lado do quadrado, tá? Já a face, essa parte azul que tá aí, tá? Toda a parte dessa daí azul é uma face, certo? Por enquanto, nós vamos apenas ficar com o vértice e o lado dessa figura geométrica, que é o
quadrado, ok? Muito bem. As figuras congruentes, que são os conceitos, que eu coloquei aqui para vocês, alguns conceitos sobre o que é congruente, que tem no livro de vocês, tá? Na verdade, no livro de vocês tem aí um exercício, tá bom? Mas o que é ser congruente? Por que tem essa questão aí? Olha só, figuras podem ser congruentes, mesmo que não estejam na mesma posição. As malhas quadriculadas ajudam a verificar congruência, justamente porque é possível usar essas técnicas para comparar os tamanhos independente da posição. Olha aí, turminha. Você está vendo uma figura aí geométrica que é chamada de trapézio. Se você prestar atenção, o trapézio ele está sendo repetido em várias direções. Ou seja, essa parte menor, ela está para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. E esse trapézio, ele foi desenhado 4 vezes, cada uma pintada de uma cor. Eles podem ser congruentes? Sim, porque apesar de eles estarem em posições diferentes, mas se você contar os quadrinhos de cada um, você vai ver que eles têm o mesmo tamanho, tá? Muito bem. Então, esses 4 aí são figuras congruentes, tá bom? Vamos lá para mais um conceito. O que é essa congruência? Congruência é semelhante, conformidade e equivalente. Congruência em figuras planas. Consideramos 2 figuras congruentes quando elas apresentam o mesmo formato e tamanho, ok? Muito bem, então, ter o mesmo formato é congruente, ter o mesmo tamanho é congruente, certo? Muito bem, aí você pode ver novamente algumas figuras geométricas aí. Quadrado, retângulo, o trapézio e o paralelogramo, tá bom? Olha aí, turminha, é bom estudar, sempre estudar esses nomezinhos das figuras planas para não esquecer. Qualquer coisinha na nossa prova, você já pode marcar e circular no seu livro esses nomezinhos aí, tá bom? Na página 188, tá lá escrito classificação de algumas figuras planas. E aí tá o nomezinho deles aí, ó. Trapézio, paralelogramo, quadrado e o retângulo, tá bom? Então, vai se acostumando, vai circulando logo esses nomezinhos para não esquecer, certo? Como eu já falei para vocês, tá um tempinho, meia hora, 15 minutos, pega teu livro, leia em voz alta essas palavrinhas que sejam novas ou não sejam novas, mas leiam para você ter mais, conhecimento e se acostumar logo com essas palavrinhas aí na matemática, certo? Vamos lá. Ok, você pode fazer as atividades das páginas 188, 189 e 190. Capricha, pessoal. Olha, muito cuidado com a caligrafia. Se tiver que fazer desenhinho, você vai fazer com calma, risco corretamente, nada torto, tenha paciência, tá bom? Para pintar, pinte com calma, veja direitinho realmente como é que tá pedindo a questão. Na página 188, você vai ligar, você vai pintar, certo? Muito bem. Não está uma atividade difícil. Leia sozinho sozinho. Leia e tente interpretar o que está pedindo a questão. E você já vai fazer essas questões, tá bom? E aí, na próxima semana, eu já estou mandando a resposta para que você possa consertar no seu livro. Mas é para fazer, certo? Não é legal você apenas pegar a resposta e copiar. Tem que fazer para a gente poder saber o que você está com dificuldade, o que está errando e o que está acertando,
Certo, pessoal? Muito bem. Leiam mais uma vez o livro de vocês, façam as atividades, tá? Não tá difícil, tá bom? E que vocês tenham alguma dúvida, tá? Então é só entrar em contato pelo Zap. Tudo bem, pessoal? Aí fica a dica. Quem quiser e puder procurar na sua casa algum materialzinho que tenha essas formas, tá? De cilindro, de cubo, tá bom? Pirâmide, certo? Qual é o outro? Da caixinha, que eu falei para vocês, né? Como se fosse um paralelogramo, que é a caixa. E também as figuras geométricas, tá bom? Triângulo, círculo, quadrado e retângulo. Lembram da porta? A porta, ela tem uma ideia de retângulo, porque duas medidas de cima e a de baixo são menores que as duas ao lado, certo? Então, o retângulo, ele tem duas medidas iguais, mas que são menores das outras duas medidas do lado. Tá bom, pessoal? Muito bem. Entendendo essa parte, já fica bem mais fácil, ok? Bons estudos, boa aula. Façam com capricho o exercício de vocês, tá bom? Cuidado com este livro aí. Não deixe rasgar, não deixe rasurar, nem sujar, nem amassar. Certo, turminha? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Mais uma diquinha aí para você da bonequinha aí, ó. Hoje nós aprendemos a identificar e representar figuras congruentes. Para isso, comparamos o tamanho e a forma delas, colocando uma sobre a outra, ou contando os quadradinhos na malha quadriculada. Ok, pessoal? Muito bem, agora sim, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!